Bom dia! Olá a todos! Nono dia das nossas 21 lives para o despertar. E eu aqui organizando aqui meu título do dia. Olá, olá, olá! Muito bom! Como estamos nesse dia de hoje, quarta-feira, 29 de abril? Seguimos em quarentena do coronavírus, um contexto de que a gente acha que nunca mais vai ver nessa vida. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Como vocês estão? Yeah! Hoje teremos mais prática do nosso da nossa técnica, porque ontem eu senti. Bom dia, Cleia! Alô, alô! Tão bonito. Olha, eu vou invertir o. Ai, eu não consigo voltar. Ê! Gente, hoje a gente vai ter um pouquinho mais de prática, porque eu senti ontem que foi muito importante ter o feedback de vocês imediatamente ao vivo, porque aí vieram as dúvidas, vieram vários questionamentos e eu recebi muita mensagem depois da nossa aula ontem, é, falando sobre como foi importante, né, ter um outro ponto de vista. E como eu quero que vocês sigam com a prática de vocês, durante os 21 dias, é realmente necessário que a gente faça essa limpeza das dúvidas e que vocês possam ir praticando ao longo do processo para que vocês tirem as dúvidas comigo e dizem, olha, não estou entendendo isso. Por quê? Porque realmente a prática é muito simples. Envolve os 3 passos, você pensar a técnica, soltar e ver quando tá pensando de novo e voltar. Isso é o treinamento pelo resto da vida. Só que a mente ela tende a dificultar algo que é simples, né? Lembrando que você deve usar essa prática de olhos abertos também. Como que eu faço isso? Eu já tenho falado, vou repetir. Você tá ali no seu dia a dia, escovando dente, cozinhando, andando, assistindo TV, vendo o computador, você simplesmente pensa o Abraham Brahmasmi e solta, né? Essa técnica ela tem a capacidade de te levar para níveis mais profundos da sua mente. E aí você, ao longo do dia, vai retornando, vai dando pequenos toques, assim, né? Acessos a essa mente mais profunda, e isso provoca uma série de ações no seu corpo que você não vai perceber, mas que somados ao longo de uma prática regular vão fazer toda a diferença, ok? Então você pode usar de olhos abertos e de olhos fechados. De olhos abertos, simples assim. Quantas vezes você se lembrar, você pensa a técnica. Hoje eu trouxe mais uma técnica para vocês, que na verdade ela é mais uma frase, né? Vocês aprendendo. Bom dia, Silvana. Bom dia, Ivanete. Olá, Isabelle entrando aqui. Estamos com a galera entrando por aqui. Hoje a técnica que eu trouxe para vocês, a forma como você vai usar ela é igualzinha à técnica do Abraham Brahmasmi, ok? Só que a gente vai, como o cérebro ele gosta de assim, entretenimento, né? Como ele gosta de ficar pensando e tudo. Quando a gente tem mais de uma técnica, digamos que nós estamos mantendo a nossa mente que gosta do barulho, da bagunça, entretida, né? Então, como que a gente vai introduzir essa técnica? Hoje a gente tem uma frase, né? Abraham Brahmasmi. Agora eu vou introduzir mais uma frase que é a Tatuamasi.
Tatuamase. Tira uma print se vocês quiserem. Tatuamase. Tatuamase. O que ela significa? Tat é aquilo. Tal, tuam, você. Mase, asi, é aquilo que você é. Então, a gente vem da técnica do eu sou o universo e a gente entra no tatuamase, que é aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que nós somos, aquilo que é a consciência, né? Então, como a gente está saindo da mente racional, 60 mil pensamentos, a gente está saindo dessa área mais superficial dos 5% da mente, está acessando o lado mais profundo da mente. Quando a gente entra nessa consciência, nesse estado de consciência mais profunda, a gente vai reprogramando nosso cérebro com aquilo que a gente é, lembra? Eu preciso ser para ter, eu preciso ser para materializar. Então eu estou colocando nesse espaço mais profundo da minha mente essa recordação que eu sou o universo, eu sou a consciência, estou me conectando de novo com essa força, ok? E aí, ó, tatuamase, embora isso aqui seja um V, a gente lê como U, tá? Tatuamase. E aí, como que eu vou fazer? Eu agora tenho duas frases para falar, eu tenho Abraham Brahmasmi e tenho Tatuamase. E aí eu começo usando Abraham Brahmasmi, e aí quando eu for retornar, que eu perceber que meu pensamento se foi e eu for de novo pensar a técnica, eu penso Tatuamase e vou fazendo como se fosse uma sequência. Abraham Brahmasmi, Tatuamase. E aí o que acontece? É como se a mente ficasse mais ativa, ela gosta mais, senão ela fala assim, isso aqui só tá chato, né? Então a gente vai trabalhando outros aspectos, inclusive, dessa abordagem da mente mais profunda. Então a gente vai trabalhando outros acessos, né? Eu sou o universo, eu sou aquilo que é a consciência. E ao longo dos nossos 21 dias eu vou dar mais duas técnicas para vocês. Essas técnicas aqui, Abrahmasmi, Tatuamase, elas são chamadas os Mahavakyas, elas são tidas como as verdades universais que constam no Bhagavad. Eita, eu não vou conseguir falar isso agora. Daqui a pouco eu falo. Agora não vai sair. E aí, só que a forma como a gente usa as técnicas que eu inovei através do conhecimento que eu aprendi na minha jornada. Vocês vão ver esses Mahavakyas do Bhagavad. Ixi, gente. Acho que é o ao vivo aqui. Eu sei que é Não tô conseguindo falar, Sofia. Bhagavad Gita. Aê! Lendo aqui ficou mais fácil. Bhagavita. É isso aí, por aí. Travou. Essas técnicas vocês vão ver, inclusive, mantras na internet com Abraham Brahmasmi e tudo. Só que a forma como eu estou trazendo de você utilizar, que eu sou meio meu aprendizado, ok? Então, talvez até vocês já conheçam essas técnicas de alguma forma, mas esse modelo, essa forma de introduzir a técnica, sem ser de forma mântrica, vocês vão ver que já existem algumas várias coisas na internet que ensinam os Mahavakyas, só que esse modelo de utilização foi um modelo que eu aprendi e testei e deu certo, né? E recebi essa intuição de juntar uma técnica com a outra, ok? Então, hoje a gente vai começar praticando um pouquinho, depois eu vou chamar mais uma pessoa para contar como é que foi a experiência e se vocês já quiserem ir fazendo as perguntas para mim,
vocês já vão mandando aqui para ver se a gente consegue tirar tudo hoje. Eu quero que você pratique ela todos os dias e vá me contando como que foi ao longo da nossa jornada, se foi ficando mais fácil, mais difícil, se você foi introduzindo a prática, né? Lembrando que aqui a gente faz 1, 2, 5 minutinhos. Eu recomendo que você faça pelo menos 20 minutos de olhos fechados diariamente, porque 20 minutos acontece, eu sempre faço uma comparação, sabe aquelas bolinhas que a gente vê muito em filme de Nova York, que você balança, chacoalha a água e aí vem a nevezinha e a nevezinha fica toda ouriçada, e aí assim que você coloca aquele negócio de Natal, geralmente é aquele objeto de Natal que tem coisinhas de rena, decorações de Natal, aí você chacoalha e vai caindo a nevezinha. E aí eu gosto dessa comparação, que é mais ou menos quando a gente começa a praticar a nossa técnica. A gente sempre começa com as nevezinhas ali chacoalhado, né? Com o nosso sistema nervoso totalmente em alerta. A gente começou, trabalhou, ou tomou café, acordou, né? A gente está muito alerta, então a gente começa ali com tudo em muito movimento. E ao longo dos 20 minutos é como se a nossa nevezinha fosse se assentando, né? E 20 minutos é um estado, tem todo um estudo que mostra o que acontece no seu sistema nervoso, a sua temperatura baixa, a sua pressão baixa, e 20 minutos é um tempo que toda essa reconstrução para o estado original de ir acalmando é um tempo perfeito que otimiza os resultados que você vai ter. Você permite que seu corpo tome uma série de decisões porque a sua mente se acalmou. Então, 20 minutos é um estado que potencialmente você aproveita muito da sua prática. É claro que você meditar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos é muito mais válido do que você não fazer? É. Mas 20 minutos você otimiza os resultados físicos. Eu estou falando de química do corpo. Porque quando a gente acalma a nossa mente, o nosso corpo se acalma. Lembra que eu falei, mente e corpo são um binômio? O que acontece aqui no meu corpo. Então, 20 minutos tem uma série de decisões químicas que acontecem no seu corpo que você tira muito mais resultado. Por isso que eu falo para você que é melhor você até fazer 3 vezes de 20 minutos do que 1 hora, porque é como se você tivesse dado um reboot no seu sistema nervoso 3 vezes ao longo do dia. Mas se você, naquele dia, por alguma razão, conseguiu fazer 10 minutos, faça, porque mesmo assim você obtém benefícios, ok? Então, a gente acabou de introduzir mais uma técnica, Tatuan Masi, e aí a gente vai colocar na sequência do Abram Brahmasmi. Então, eu vou fechar meus olhos, vou começar pensando a técnica, e assim que eu me der conta que a minha atenção se foi, eu vou pensar essa nova técnica, Tatuan Masi. Eu acho até que eu vou escrever ela, o jeito de falar aqui, e vou deixar ela meio Tatuamase. Olá, escrevi o verdinho, tá? Tatuamase. Escreva aí na sua frente. E se você se esquecer, abra os olhos. Daqui a pouco você tá mais acostumada com ela. E aí ela vem naturalmente. E se você se esquecer da técnica, simplesmente abra os olhos e olhe. Ela escrita, mantenha as duas técnicas escritinhas ali perto de você, até para você se lembrar de fazer a prática de olhos abertos, ok? Então vamos procurar uma posição confortável e fechar os olhos. Vamos fazer uma inspiração mais profunda. Trazendo sua atenção por uns instantes, observe os pensamentos atravessarem a sua mente. E de forma muito gentil, sem tentar, sem esforçar, você vai introduzir sua primeira técnica.
Aham Brahmasmi. E quando você perceber que já não está mais nessa observação da mente, que você se foi num pensamento, numa sensação, numa emoção, você vai pensar a sua segunda técnica, Tatuamasi. Tatuamasi. É uma intenção, pensa a técnica e deixa ir. E ao se dar conta que sua mente se foi, você vai novamente pensar a primeira técnica, Abra Brahmasmi, e soltar. E assim sucessivamente, você introduz a segunda técnica, Tatuamasi. E eu vou deixar você praticando no seu ritmo por alguns minutos. E daqui a pouco eu retorno. Aham Brahmasmi. Tatuamasi. Brahmasmi. Tatuamasi. Lentamente, podemos retornando aos poucos, abrindo os olhos.
Retornando. Eu fiquei com uma vontadinha de ficar por aqui. Como que foi a prática de vocês hoje? A gente fez aproximadamente 5 minutos de prática. Foi fácil, foi difícil, mais tranquilo. Quero que vocês vão me dando os feedbacks aí. E hoje a gente tem como uma convidada a Cris. A Cris, ela se colocou como nossa companheira para contar como é que está a prática dela, para nos ajudar, né? Através do olhar e das dúvidas dela. Cris, eu vou chamar você. Aí você me conta como foi. Deixa eu chamar aqui. E aí vocês vão me contando aqui se tá fácil, tá difícil. Vamos aguardar. Muito bem. Hoje eu fiquei com uma sensação mais de tranquilidade em relação a ontem. Oi, Hello! Nath, Bom dia, Cris! bem? Bom Se- dia! Seja Ai, tô bem-vinda ao muito clube. feliz. Muito Coraçõezinhos, grata. coraçõezinhos. Como Nossa, você tô tá? muito grata. Oh, minha linda, que bom! Sim, assim, essa sua generosidade, né? Essa sua disposição de compartilhar essa oportunidade com a gente é maravilhosa, sabe? Eu tô muito grata mesmo. Faz tempo que eu tô buscando isso. Que bom! Muito bom. Ela me mandou uma mensagem linda ontem. Eu falei, ai, gente. E é verdade. E a Cris, ela tem acompanhado aqui, então ela pode falar um pouquinho da experiência dela, né? Você já pratica algum tipo de meditação? Como que é? Oi? Você já praticava algum tipo de meditação antes de começar aqui? Então, faz um tempo que eu tento praticar, só que eu não consegui aprofundamente, porque assim, eu sempre fui uma pessoa de muitos pensamentos negativos. Pensava muito, tinha muito forte o pensamento de que eu não consigo, de que é difícil, de que eu sou burra, tinha muito forte, sabe, esses pensamentos. Uhum, Então, e eu uhum, já conhecia uma metodologia que dizia que todos os pensamentos são errados, que na verdade a gente não tem que ter pensamentos. E daí eu tentava combater os pensamentos. Eu tentava negar os pensamentos, mas não conseguia. aham, Então eu venho assim numa tentativa de negar o pensamento, de pensar diferente, só que para mim sempre foi um desafio muito grande. Então, só uhum, agora, depois que você explicou a técnica de focar no vazio, no escuro, né? Porque antes eu fechava o olho e via só esse escuro e esse vazio, eu ficava pensando, gente, mas eu tenho que ver alguma coisa assim, ou então eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, né? Então, quando você falou que é isso, nossa, foi uma ficha de 1 milhão de reais, sabe? Eu fiquei assim, gente, é uma coisa tão simples e tão profunda, tão libertadora, né? Então, eu tô assim muito grata mesmo. E o dia inteiro eu fico me lembrando, voltando pro presente, né? uhum, Fecho os olhos. Assim, eu ainda não tô muito focada em parar e ficar os 20 minutos. Essa parte eu tenho uhum, que me resolver, né? Mas o dia inteiro eu tô buscando a presença, buscando focar no escuro, no vazio. E já, uhum, já me uhum. libertei muito. Ainda assim, a minha autoimagem ainda
tem que mudar muito, assim, porque foi uma autoimagem muito negativa durante a vida inteira, praticamente, né? Uhum, Então, mas eu já tô sentindo exatamente. melhoras. Olha só que legal. E você já percebe que pelo menos você está mais consciente para a sua inconsciência. E esse é o Sim, primeiro passo, é o perceber o quão a vida passa e a gente não está percebendo que as coisas acontecem aqui. Esse, de fato, é a grande virada. O resto é praticar permanecer aqui. Mas, assim, agora você já sacou, né? Aonde que eu tô durante o dia? Tô com a minha mente e os pensamentos normais que a gente tem, o que que acontece? Por que que o pensar é o pulo do gato? Porque primeiro, o pulo do gato não. Por que que o pensar é o gatilho que a gente quer parar de disparar na nossa vida? Porque nossos pensamentos eles são recorrentes e são exatamente essa recorrência de pensamentos que, como você mesmo falou, olha, era difícil, eu me achava burra. A nós, eu digo que nós somos os piores carrascos de nós mesmos. Então, uhum, assim, a nossa percepção é quase sempre muito exagerada e muito a nossa autocrítica ela massacra conosco. Eu tenho sim. certeza que se você perguntar para as pessoas à sua volta, você me acha burra? Todo mundo vai falar o quê? Mas você tem certeza de que você é a pessoa mais burra do mundo, né? E aí Uhum, pensa nisso várias vezes ao dia, você trazendo aquele pensamento: ah, eu não consigo fazer, eu sou burra ou eu não mereço. São pensamentos de não merecimento, são pensamentos que a gente um dia acreditou em algum momento da nossa vida e a gente repete disso de forma consciente e inconsciente. E a gente vai programando a nossa realidade a partir dessa repetição maçante do que a gente fala para nós mesmos, né? uhum, Então, quando a gente simplesmente para de prestar atenção, a gente abre a nossa gavetinha e entra nesse universo de possibilidades, a nossa vida ela se transforma. Por quê? Porque a gente sai dessa programação que a gente conta para nós mesmos. E eu diria para você que 95% do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente, a gente sequer percebe, né? uhum. São programações inconscientes. E aí, sempre lembrando que a parte mais importante você já fez, que é já que ter essa intenção de olhar para sair desse mecanismo automatizado. Agora, a prática é muito importante. Por quê? Porque a prática de você parar os 20 minutinhos, ficar lá com seus olhos fechados, levando a sua consciência através dessa técnica, porque a técnica te leva para esse espaço da consciência mais profundo. Se você simplesmente. Por que eu falo tanto que só o pensamento positivo não adianta? Porque ainda assim é melhor a gente pensar coisas boas do que ruins, em termos de saúde, tá? Porque quando a gente pensa coisas boas, pelo menos o nosso corpo não reage com cortisol, ele reage com hormônios que nos beneficiam. Mas o Uhum. pensamento em si, mesmo o bom pensamento, ele ainda está na superfície da mente. Então você ainda está ativando os 5% da sua mente racional que mesmo sendo uma coisa boa, dizendo eu sou a pessoa mais inteligente do universo, você ainda está se limitando em termos do que, tipo assim, é bem melhor você falar para você que você é inteligente, mas é como se você mesmo tivesse uma visão sobre a inteligência que também é limitante. O que eu Uhum. quero dizer com isso? Quase todo mundo, quando começa a fazer essa prática, usa para jogar fora as coisas que a gente julga ruim, né? Então, quando eu comecei a fazer essa prática, eu queria não me sentir tão brava no trabalho com algumas situações, eu queria ter mais paz, eu queria ter mais tranquilidade. E aí eu já estava praticando há um certo tempo e eu me lembro que eu sentei na minha cama no meu quarto e eu estava num momento pacífico, não tinha nada de errado que eu quisesse transformar.
E eu comecei a fazer minha prática e de olhos abertos. Eu comecei a simplesmente a contemplar o universo e trazer a prática de olhos abertos. Menina, a sensação de felicidade que eu fui envolvida me fez perceber que até o jeito como eu acredito e experimento a felicidade era limitada por uma percepção. E aí eu falei, cara, eu nunca mais quero deixar de usar isso. É como se naquele dia aquilo que eu realmente sou, né, em termos de alegria e de contentamento, se revelasse para mim, né? Que é muito diferente do pensar, eu sou feliz e eu tenho um estado de contentamento. É simplesmente você abrir a sua consciência e mergulhar num universo que ele próprio se revela para você. Então, pensar pensamentos positivos, lembrando mais uma vez, você mantém essa estrutura dessa mente consciente ativa, né? A gente está propondo ir mais além da mente, transcender a mente para experimentar aquilo que está além da mente. E a mente sempre nos dá uma estrutura que é formada pelo nosso ego e nossas identificações e nossas crenças, né? Por isso, por exemplo, uma das crenças que a gente falou há uns dias atrás, que a gente estava falando sobre dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Não tem problema nenhum você querer dinheiro, ganhar na Mega Sena. Mas é uma estrutura egóica que a gente tem, que a nossa felicidade está atrelada a um resultado. E o resultado é do ego. Não é simplesmente assim, ó, ter dinheiro é bom, mas dá para ser feliz sem ele? Sim, todos nós podemos ser felizes. A gente não precisa de nada da estrutura do ego. Mas o nosso ego nos convence de que a gente precisa de algumas coisas. Ok? Sim, verdade. Né? E é isso que a gente está treinando. E hoje introduzi a nova técnica Tatuamasi. Tranquilo? Você conseguiu fazer? Sim, eu consegui. Na verdade, eu fui interrompida pelo meu filho, que está aqui Normal. brincando, então eu não consegui praticar profundamente, Entendi. mas eu já senti assim que ajuda mais, né? Porque essa palavra parece ser mais fácil do que nem consigo Abra falar agora. Brahmasmi. Hã? Abra Brahmasmi. Ai, nem tô Brahma. conseguindo falar agora. Tá que nem eu falando naquela hora. É, mas essa outra acho que é mais fácil, assim, a mente da gente fica menos ocupada com essa segunda. Uhum. Eu Olha senti que que legal. ela. Isso é uma coisa muito legal que você falou, Cris. Como essa técnica, independente, né, essa pareceu mais fácil para você, mas é uma questão de prática, tá? Uhum, Mas a técnica, por ela levar você para esse nível mais profundo da mente, é essa sensação de desocupar. É como se todos os seus pensamentos eles se afastassem de você. Aí ela cria um uhum, espaço, né? E olha que por um milésimo de segundo, talvez você tenha percebido isso, mas é exatamente isso que você está falando. Não é o não pensar, é simplesmente se afastar e observar o que está. E a técnica faz isso por você. Ela te dá esse poder de distanciar o seu pensamento, ó, e você poder simplesmente observar ele passando. E esse é o poder da técnica. Não é você uhum, que está fazendo o movimento de tirar os seus pensamentos. A técnica te afasta porque ela te leva em níveis mais profundos. E olha como uma observação faz toda a diferença. Olha como essa experiência de simplesmente se afastar pode mudar. Porque agora, aí as pessoas falam, eu não estou sentindo nada. Tá, mas a mente ela não consegue, por exemplo, perceber esse mínimo momento. Talvez ela diga assim, bobagem, isso é coincidência, entendeu? Por isso que é legal todo o caminho, toda jornada espiritual, acho que toda jornada, né? Mas na espiritualidade
É sempre importante a gente ter alguém que nos guie por esse caminho da mente. Por quê? Porque a mente te leva sempre pelos mesmos caminhos e te mostra as mesmas respostas. Eleger alguém externo para nos guiar nessa jornada, principalmente essa jornada da mente, onde são pequenas nuances que a gente não consegue perceber, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu de fora consigo ver algo que você não, que a sua mente não te mostra. Que é um segundo que fala assim, ó, minha mente deu uma esvaziada. Daqui a pouco ela vai se encher. E daqui a pouco ela vai se esvaziar. Mas a mente fala assim, ela não dá crédito para essa experiência. Entende? E Sim. uma vez eu ensinei essa técnica para minha filha tinha 9 anos. E aí a primeira coisa que eu falei para ela, aí eu falei, ela falou assim, eu falei que isso era uma varinha mágica, que ela tinha o poder de, quando ela estivesse se sentindo assim muito, tipo, num momento meio brava e tal, aí ela foi fazer uma provinha da escola, assim, daí ela disse que ela ficava nervosa, que dava branco, e aí ela falei para ela, usa a sua varinha mágica, aí ela usou, daí ela falou, mãe, na mesma hora que eu usei minha varinha mágica, tudo aquilo foi embora e eu consegui me lembrar de tudo. Né? E imediatamente a técnica faz esse trabalho, né? Mas a mente, por um segundo, ela fala, não está acontecendo nada aqui. Uhum. Olha, é incrível que assim, essa parte minha mente já superou. Essa parte desse questionamento, sabe? Finalmente, assim, agora essa parte minha mente já superou. Agora eu vou te dar uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu fico feliz Ah, que a sua mente já tenha superado. E é maravilhoso, mas eu vou dizer, isso muda o tempo todo. Não existe um momento que você fala, nunca mais vai acontecer isso. Até porque é um padrão. Ou às vezes ela arruma um outro jeito de falar com você. E um outro jeito de falar com você é aquilo que eu falei ontem, que é quando a mente fala, estamos fazendo tudo certinho, você está de aham. parabéns. Entendeu? A sua mente acha que tem que superar alguma coisa, mas ela fala assim, você está de parabéns. É o mesmo pensamento, a gente está saindo da estrutura do pensamento. Então, o pensar aqui que é a grande questão. Então, não preste atenção quando mesmo ela te dá uma notinha 100. Uhum. Mas quase sempre a gente gosta. A gente fala, ai, tá vendo? Eu tô fazendo tudo certo hoje. Não, você tá pensando mesmo. Aham. E esse que é o grande, é a grande nuance. E a mente, ela muda o tempo todo. Ela traz velhos inputs, novos inputs. Ela usa outras abordagens para você. Aham. Se você precisar atender alguém aí, vá lá. E depois, se você quiser, a gente te chama. Ô, gente. Quer atender o bebê? Você quer atender o bebê? Quero, Nath, Então vai porque lá. Porque aí você fica tensa, né? Mas tá ótimo. Você também já deu muita contribuição pra gente hoje, Cris. Vai lá que tem neném chorando. Obrigada, tá? Beijo, Desculpa. querida. Imagina. Foi ótimo. Um beijo. Tchau, titia. Tchau. Obrigada. Nada. Até. Até. Você consegue desligar aí? Eu não sei como te desliga. Espera aí, deixa eu me Deixa ver eu ver aqui. como é que é. Eu vou sair, eu vou sair. Tá joia. Aqui a gente tem uma perguntinha da Maria. Natalia, minha mente fica muito cansada. E quando eu canso muito a mente, meu corpo não responde. Você pode me ajudar a melhorar esse cansaço? Trabalho com costura e não estou conseguindo me concentrar. Maria, esse é um clássico. Eu vou contar um caso para você, Maria. A maior parte de nós hoje vive num estado de esgotamento. Por quê? Porque a gente está sempre vivendo no limite. E a quantidade de pensamentos que a gente tem e a quantidade de inputs que a gente coloca no nosso sistema nervoso interferem diretamente no nosso próprio descansar. Quando eu comecei a estudar publicidade, isso tem
mais ou menos 27, 28 anos, quase 30 anos, a gente estudava publicidade, a gente estudava que o ser humano naquela época, 30 anos atrás, tinha em média 5.000 inputs de comunicação, só inputs de comunicação, outdoor, TV, propaganda, no nosso sistema nervoso, isso há 30 anos. Você pode imaginar, hoje, com a internet, que esse número chegou pelo menos a... Hoje falam de 30.000, 50.000 inputs no nosso sistema nervoso. Tem estudos que dizem que tem pessoas que estão tão viciadas no estímulo do WhatsApp, de ficar chamando atenção pelo celular, que tem gente que fica menos de 1 minuto sem olhar o celular. Então, você imagina que a sua mente a cada minuto faz isso, ó. E aí ele vai buscar dentro dos seus 600 milhões de chamadas e tudo, e de vídeos e estímulo, ela se acostuma a toda hora ficar buscando aquele estímulo. Somado a isso, né, hoje já se sabe que nós temos cerca de 60 a 90 mil inputs no nosso sistema nervoso, sem internet, sem nada, que são a todo momento pequenos estímulos que distraem a nossa atenção dessa mente mais profunda. Então vamos somar aí os 90 mil, os 30 mil inputs do que vem da internet e do celular. Fora isso, hoje alguns cientistas tratam o pensamento como uma síndrome, tá? Como uma síndrome não, como uma epidemia. O pensar incessante já é tratado em alguns lugares como epidemia. Por quê? Porque justamente essa sobrecarga de pensamentos e inputs no nosso sistema nervoso não nos permite a gente chegar à noite e dormir e conseguir parar esses pensamentos para que a gente acesse níveis de sono mais profundos. Em média, o sono reparador da nossa vida, ele acontece de 4 a 5 horas depois que você fecha seus olhos e adormece. É como se a gente viesse aqui num sono mais leve e entrasse num sono mais profundo. E esse sono mais profundo, chamado sono REM, ele é o sono reparador, onde toda a química do seu corpo, ela é o ideal para fazer todas as atividades que ela tem que fazer para reparar. E aí o que acontece? A maioria de nós não consegue chegar nesses 4 a 5 horas de sono. Por quê? Porque a nossa mente fica... nosso pensamento incessante não nos permite chegar nesse sono mais profundo e reparador. E aí eu vou falar uma pergunta que eu faço em todas as minhas turmas. Quem aqui já acordou com a sensação de estar cansado mesmo depois de uma noite de sono? Todas as vezes que eu faço essa pergunta, quem já acordou com a sensação de cansado? Inclusive, às vezes, mais cansado do que quando foi dormir, né? Eu te digo que entre 70% e 80% das pessoas já têm essa experiência na vida de forma recorrente. O que eu quero te dizer com isso, Maria? Hoje, a nossa estrutura de vida não nos permite ter o sono reparador. Por quê? Porque a nossa mente se acelerou tanto, a nossa autocobrança, a nossa forma de estar no mundo moderno, ela exige muita sobrecarga do nosso sistema nervoso. Então, isso vai fazendo com que a gente pife, né? A gente fique no mico mesmo. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante para você, Maria, que aconteceu comigo. Gente cansada não consegue ser feliz. Ponto. Então, muitas vezes a gente está procurando, fazendo práticas, ou fazendo assim, tipo... eu vou fazer um curso de XYZ porque eu me sinto feliz, mas o seu sistema nervoso está tão em frangalhos que você não tem nem energia para gerar a felicidade. Por quê? Porque toda a energia do seu corpo, ela é dedicada para você sobreviver. Entende? Faz sentido para vocês, gente? E muitas vezes, eu no ano passado tive um burnout seríssimo,
E eu, professora de meditação, eu digo mesmo que eu tenho a fórmula da felicidade, eu tenho e eu vivo, eu experimento isso, mas o meu corpo chegou num estado de cansaço tamanho que eu não conseguia mais ser feliz. Eu fiquei, durante um tempo, eu falei assim, gente, eu não consigo mais sentir a felicidade, né? E eu percebia que era como se meu corpo estivesse lutando para me manter viva mesmo, né? Eu tive um burnout físico de não saber aonde eu estava. Um dia eu parei na rua, estava dirigindo o carro, eu parei o carro, desci do carro no meio de uma rodovia e olhei para fora e falei quem eu sou, aonde eu tô. Eu não lembrava de quem eu era, eu não lembrava o que eu estava fazendo ali. Eu sofri um apagão, né? Contextualizando isso, eu estava exatamente no momento de transição de carreira, que era um sonho muito antigo, né? Essa transição de carreira me gerou muito estresse e, ao mesmo tempo, eu estava construindo uma casa. Eu não sei se você já construiu uma casa. Eu construí uma casa do zero, do planejamento e todo o projeto executivo eu comprava, eu decidia. É... E isso me gerou uma sobrecarga mesmo. Eu não estava dando conta de lidar com tanta decisão que eu tinha que tomar e, ao mesmo tempo, fazer a transição de carreira. Eu pifei mesmo. E aí, para fechar a sua pergunta, Maria, que você falou sobre o cansaço. Então, primeiro lugar, você tem que cuidar desse cansaço, ok? Eu recomendo fortemente que você faça uma investigação para saber se existe alguma questão física que você possa tratar, do tipo, minha tireoide está assim, tudo. Faça uma investigação muito séria, porque isso não é brincadeira, isso te leva pro buraco, né? E a meditação, olha, quando ela fala aqui, ó, meu corpo não responde, é isso, você está em frangalho, filha. Teu corpo está lutando para sobreviver. E era isso, eu tinha essa sensação de desligamento do corpo. A sensação que eu tinha é que alguém tinha me puxado da tomada e eu tinha feito assim. E alguém falava, Nathalie, vem aqui. Eu falava, eu não vou conseguir levantar, né? E era mais do que... Era uma sensação muito estranha. E aí, claro, nossa felicidade é comprometida, nossa saúde é comprometida. O que eu posso te dizer é, olhe firmemente, olhe seriamente para esse assunto, mas a meditação, 20 minutos da prática, elas são o melhor presente que você pode dar para você, no sentido de que você dá ao seu corpo a possibilidade de criar um ambiente químico, porque a sua mente se acalmando, você permite que o seu corpo volte para o estado de fábrica, digamos assim, para que o seu corpo execute na máxima potência aquilo que ele tem que executar. Porque hoje, como você está trabalhando para além do limite, ele não está conseguindo fazer a atividade essencial dele, executar a atividade essencial, muitas vezes na secretar hormônios, na divisão de células, porque você não tem energia nem para se sustentar, seu corpo está trabalhando na emergência. Então, vá procurar um médico, saber se existe alguma coisa física, mas associe qualquer tipo de tratamento, se for o caso, à meditação. A meditação vai potencializar muito a sua saúde, vai potencializar muito esse descanso, ela vai permitir que seu corpo descanse tão profundamente que ele possa se restaurar para você gerar mais energia no seu corpo. E uma coisa muito importante que eu vou dar para falar para você, Maria, e para todo mundo que está aqui. Adormecer meditando faz com que a gente entre mais rápido nesse nível do sono REM. Por quê? Porque eu já adormeço com as ondas cerebrais indo para o estado de quietude. Então, mesmo que você não tenha a intenção de fazer a prática antes de dormir, no sentido assim, eu não consigo fazer 20 minutos, eu adormeço. Sempre adormeça fazendo a prática, trazendo a sua atenção, usando as técnicas e fazendo a sua prática, porque você já adormece
nesse nível mais profundo da mente, e isso gera muito mais benefícios para a sua saúde e para a própria qualidade do seu sono, ok? Então, assim, eu amo falar sobre isso porque é o que eu sempre falo, é a mudança de dentro para fora. É incrível a quantidade de benefícios que a gente pode obter na nossa vida pelo simples fato de eu aquietar a minha mente. Quando eu aquieto minha mente, todo o meu universo responde. Meu universo é do que envolve as minhas emoções e do que envolve a minha saúde. Legal? Vocês gostaram dessa explicação? Eu amo falar sobre isso, assim, e é transformador. É transformador. Não tem o que dizer. E quando a gente está com saúde, com energia, por si só a nossa vida já muda. Por si só a gente já tem uma qualidade energética melhor. Ok? Então a gente está encaminhando para terminar a nossa live de hoje. Tem alguma dúvida que alguém possa falar? Se você tiver alguma dúvida mais, Maria, quiser bater um papo comigo, me manda um direct para a gente te auxiliar mais diretamente, mais profundamente no seu caso. Mas a questão da Maria aí do cansaço e da concentração é o caso clássico. Eu diria que pelo menos mais da metade das pessoas que chegam até mim, meus clientes, têm essa mesma queixa. Legal? Faz uma live comigo, vou te enviar uma mensagem. Fabi, vamos fazer, candidata aqui, né? Muito bom. Luciana, Eliane. E aí, gente, várias coisinhas que eu quero falar aqui no finalzinho da nossa live. Lá no Telegram, ontem eu coloquei a técnica. Eu fiz um videozinho falando sobre a técnica, fecha os olhos, 20 minutos. Eu dei algumas dicas, lembrei de fazer a prática de olhos abertos. Falei sobre você quando você for fazer sua prática, não coloque um despertador, porque você imagina, você está toda quietinha lá, sabe? Sua nevezinha se assentou ali, aí você vai... Né? Eu relembro algumas coisas que são importantes. Hoje eu vou introduzir Tatuamasi na técnica, mas ela é simplesmente só mais uma técnica. A forma de você usar é a mesma, tá? Vão praticando ao longo dos 21 dias, vão me dando os feedbacks. O feedback de vocês é super importante para eu saber as dificuldades que a gente tem. Sempre lembrando que a técnica é extremamente simples. Talvez muitos de vocês nunca tenham conhecido uma técnica que não seja de condução, né? Mas esse eu estou dando para você o poder, eu estou te dando o poder de você desenvolver a habilidade de colocar a sua atenção aonde de forma consciente, e isso é transformador. Colocar atenção nos pensamentos é igual dor, problema, injeção de saco, limitação. Colocar a atenção em níveis mais profundos da mente é igual conhecer a sua essência, conhecer a quem você é, desligar as vozes da mente que você já está acostumada, cara. Eu tenho certeza que você escuta a mesma ladainha a sua vida toda, né? Desliga essa voz, mesmo que seja a voz que diga que você é incrível, que você é maravilhosa. Desliga essa voz, escuta a voz superior, né? Ele é a condução, é a melhor condução que você pode ter na sua vida. Ela é conectada com a sua verdade, ela é conectada com o seu propósito, ela é conectada com a consciência suprema. Ela vem a tal da voz da intuição. É a voz que não tem erro, minha gente, né? Por mais que você tenha uma avaliação bem apurada de todos os fatos e racionalização, nada suplanta essa voz superior. É a voz que te diz exatamente que você está no caminho certo, do jeito certo, como as coisas têm que ser. E isso é um treinamento, né? Aí quando você não presta atenção nos pensamentos, você se estressa menos, você sofre menos. E a partir de hoje,
O treinamento é o seguinte: cada vez que você se pegar pensando, traga a sua atenção para o presente através da técnica. Quantas vezes for necessário? 1000 vezes eu pensei isso ao dia. 1000 vezes você não entrou na sua estrutura egóica, você não repetiu os velhos padrões, você saiu da sua limitação. Né? Esse é o convite para você se conhecer além das limitações. E mesmo você se considerando uma pessoa de sucesso, rica, maravilhosa, foférrima, querida, ainda assim isso é uma limitação da mente que precisa de uma estrutura para te sustentar dentro desse pedestal, entendeu? Né? O convite é o que está além disso aqui, né? Cada momento do dia que você puder trazer sua atenção através da técnica, simplesmente pensando e soltando, eu escolho. A escolha está aí, aonde meu pensamento vai, ou eu simplesmente trago ela para cá. Pensamento geram os velhos caminhos, geram as velhas sensações corporais. Então, é simples. Quando eu vejo que eu estou ficando nervosa, eu vejo que eu estou entrando num lugar que eu não quero entrar, eu falo assim, opa, não vou pegar essa porta não. E como que eu saio dessa enrascada? Trazendo minha atenção para o presente através da técnica. Esse é o treinamento. Esse é o treinamento. Né? 1000 vezes eu vou repetir. Não importa quantas vezes a sua atenção se foi. O que é mais importante é quantas vezes você se tornou consciente e trouxe ela até você. Esse é o pulo do gato. Isso é viver de forma consciente. Porque daí, todas as vezes que você perceber que ela se foi, você já tem a percepção de que a escolha não está sendo sua. Essa escolha está sendo em cima de um monte de crenças que você criou na sua vida e que talvez elas não te levem para o lugar que você gostaria de ir. Beleza? Então, para quem não segue no canal do Telegram, a Monja e o Serafim, a Monja do Amor e o Serafim, lá está um material. Faço o convite para que vocês divulguem esse trabalho para a maior parte das pessoas, se fez sentido para você. Essa jornada tem sido incrível, assim, para mim, dando um depoimento sobre a minha vida e sobre o que essa jornada tem representado para mim. O coronavírus, para mim, trouxe essa mudança de era, né? De que as pessoas estão deixando de viver esse coletivo enlouquecido que todo mundo vai atrás da boiada, né? A gente saiu da era de peixes, dos cardumes, onde todo mundo seguia, e a gente está entrando na era do aquário, mas não o aquário da individualidade, o aquário onde cada um busca dentro de si a sua luz, cada um busca dentro de si a sua sabedoria, cada um busca de si a sua maestria, porque nós somos mestres de nós mesmos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos perfeitos, eu não preciso buscar nada fora. Essa é a era que eu deixo de buscar fora, encontro dentro de mim a minha forma de contribuir de forma orgânica e circular. E para quem está sofrendo no contexto do coronavírus, eu estou até arrepiada de falar disso, gente. Para quem está sofrendo no contexto do coronavírus, por favor, não me levem a mal, mas talvez esse seja o seu aprendizado. E tem muita gente que está surfando na onda. Eu me considero essa pessoa que entrei nessa nova era sintonizada com essa energia. E essa energia eu me reconheço da minha grandeza e eu me dou. E assim como eu me dou, eu recebo na mesma proporção. Essa é a energia do movimento agora. E tem sido um prazer para mim, porque fazer essas lives tem sido a minha forma de me conectar com esse círculo virtuoso de doação e de receber na mesma intensidade aquilo que eu já sou. E você também já é. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.